Bom, mas sem mais demoras, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Vamos lá, então, é uma breve apresentação. Só, Cassandra, só avisar a todos que a gente está... Cassiana, desculpa. Só avisar a todos que a gente está gravando a reunião, tá bom? Então, para ficar todos avisados que essa reunião é gravada, e a gente está tentando arrumar a transmissão no YouTube, ainda não está sendo transmitida, a gente está com problema técnico, mas assim que ser resolvido já vai estar no YouTube também. Bom, muito rapidamente, como é que nós estamos aqui dentro da Secretaria de Gestão, em particular na Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços, INCOBS? Como eu mencionei, desde, em especial, com mais intensidade, a partir de 2021, a gente tem intensificado um processo de pensar como fortalecer a nossa atuação. A gente via que a gente tinha uma atuação muito a reboque de sermos provocados, de trabalharmos muito só reeditando atas de registro de preços que já vínhamos realizando, e aí a gente tentou mudar um pouco essa concepção, esse agir. Isso passou por uma reestruturação organizacional bastante intensa da nossa coordenadoria, uma série de normativos decorrentes da regulamentação da 14133 pelo decreto 62100 na prefeitura, exigiu também de COBS um outro posicionamento. Então a gente teve um reforço intenso de equipe, redesenho de unidades da nossa área, de responsabilidade, de atribuição, e fizemos um processo que para nós é muito caro e importante de parar e pensar para onde vamos a partir de um planejamento estratégico. E aí eu chamo a atenção nesse desenho de planejamento estratégico que naquele momento, naquela elaboração no início de 2022, com toda a equipe de COBS, hoje nós somos cerca de 50 servidores, funcionários entre comissionados, estagiários, contamos também com 2 residentes, a gente teve uma preocupação de trazer o apontamento a respeito de para onde vamos com a perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Ele está posto, inclusive, na nossa visão de sermos referência em compras e contratações públicas, planejando, inovando e gerindo de forma sustentável e inclusiva. E isso olhando para atender as nossas unidades, mas também nos olhando em relação aos outros entes. A gente está estruturado em uma série de objetivos e que eu chamo em especial atenção para 5 projetos, 5 metas e projetos que estão desdobrados a partir desses objetivos, e que eu vou tentar falar um pouquinho, o enfoque que a gente está dando em cada um deles, tá? O primeiro que a gente considera como bastante relevante é a implantação aí, e o início de um processo contínuo e permanente de elaboração dos planejamentos anuais de contratação. É um instrumento importantíssimo que a Lei 14133 traz, ele está muito em linha, inclusive, com a Lei 17.260, que define, que reforça a importância, né, da gente trabalhar na fase preparatória das nossas contratações para trazer esses critérios, esses fatores correlacionados à sustentabilidade, no pensar essas contratações, e a gente tem aí um desafio de implantar e regulamentar essa metodologia no município até o final desse ano. Temos também aí um desafio de até também esse ano conseguirmos dobrar o número de atas de registro de preços que a gente disponibiliza às nossas unidades, e aí nas nossas discussões foi muito intenso internamente a importância da gente deixar destacado que não era qualquer tipo de ata, não é qualquer tipo de produto e objeto que a gente estaria oferecendo para as nossas unidades, mas tendo um cuidado de estar trabalhando, do pensar diferente no desenho desse produto, desse objeto, de olhar a dimensão de sustentabilidade e olhar também o fato de o que de inovação tecnológica eu posso aplicar para, se hoje eu faço assim, como é que eu posso contratar diferente? Temos um projeto bastante grande aqui dentro da coordenadoria, que conta com o apoio da consultoria da FIA, que
para constituirmos, de fato, um catálogo de padronização para a prefeitura. Isso é algo que a gente não tem hoje, não tem nos modos, por exemplo, do que é o catálogo de padronização da BEC, também com os cadernos terceirizados, no caso do Estado de São Paulo, ou que é o catálogo de padronização do governo federal dentro do Compras.gov ou de outros entes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente entende que essa falta nos ajuda a melhorar a dimensão de padronização e, por consequência, da qualidade do que compramos, né, da qualidade, da dimensão de critérios mais sustentáveis, e a ausência disso afeta todo o ciclo de contratação, né, de toda a prefeitura. Temos também uma outra meta dentro do nosso planejamento, que é a realização de 3 encontros de pregoeiros, que tenha como norte e um ponto central debater com esse conjunto de profissionais temas como acessibilidade e sustentabilidade. E, por fim, o que eu estou trazendo também, um esforço nosso aqui, que é implantar um novo modelo de gestão de inservíveis para a prefeitura, e aí a gente está trabalhando com 2 etapas, uma que a gente conseguirá concluir até esse ano, mas que a gente já está iniciando algo mais estruturante também, que eu vou falar um pouquinho, muito rápido. Falando do plano anual de contratações, ele é um ponto que foi trazido pela nova lei de licitação, como um novo instrumento para ser observado pelos entes federados, mas ele não é um instrumento estranho à maior parte dos entes, né? Do que a gente mapeou, praticamente todos os estados elaboram planos de contratação anual, o governo federal tem uma prática bastante consolidada, que se liga com o seu plano de logística sustentável, enfim, tem um desenho aí de pensar e entender esse papel desse plano para apoiar os desenhos e as fases preparatórias de cada certame, e que a gente está aqui trabalhando para conseguir iniciar esse ciclo. No desenho da regulamentação do município, o plano ele não é obrigatório, mas aquelas unidades que desejem elaborar seus planos devem seguir as metodologias, as regras e as orientações que saiam aqui da nossa área. A gente está em fase de revisão de uma instrução normativa específica para tratar desse tema. A gente também está trabalhando em apoio com o EMASP. Assim que essa regulamentação sair, a gente também tem um curso específico para apoiar as equipes de compras das unidades, porque elas vão ser as lideranças na concepção, na estruturação do esforço de elaboração desses planos. A nossa expectativa é que já no início, no final do primeiro semestre do ano que vem, a gente inicia esse processo de elaboração. Ele é um processo que é muito importante que esteja alinhado ao fluxo de elaboração da lei orçamentária anual, para que ele possa aí apoiar e dar sustentação também e referência à elaboração desse outro instrumento. Ele precisa estar articulado com os planos de TIC, que tem uma regulamentação e uma governança própria na prefeitura, e a ideia é, para além de nós apoiarmos as unidades nessa elaboração, a gente se utilize desse processo de estruturação desses planos anuais por unidade, para que a gente também amadureça melhor o que comprar centralizadamente, de que forma, como coordenar essas diferentes demandas, né? E a partir disso, de fato, conseguir inovar e melhorar a dimensão de critérios para a escolha desses itens ou desses objetos a serem adquiridos. Um outro esforço que a gente já vem tentando amadurecer, mas que vem de uma prática já que eu acho que foi reforçada a partir da lei das licitações sustentáveis no município, que é o olhar para pensar sobre os critérios e os fatores sustentáveis que devem estar presentes aí, sejam nos nossos termos de referências, nos nossos editais, das contratações que fazemos aqui a partir das atas de registro de preço. Hoje a gente tem cerca de umas 10, nesse momento, umas 10 atas vigentes, a gente está com várias atas aí para serem assinadas, outras em fase de elaboração, mas dessas 4 a gente já tem indicativo de definição de pelo menos algum nível de exigência de certificado, ou alguma especificação mais voltada a uma dimensão de sustentabilidade, ou uma dimensão de um cuidado ambiental. E temos mais outras 5 atas em fase de elaboração,
implementação, algumas um pouquinho mais avançadas, outras ainda em fase de preparação de termos de referência, que também devem observar alguns critérios que a gente construiu a partir de um esforço de identificar mesmo boas práticas, identificar mesmo que tipo de certificação é mais recomendável, de também diálogo com fornecedores a partir de espaços de consultas e audiências públicas. Um projeto que eu mencionei que para a gente tem sido aí algo que a gente está considerando como bastante estratégico é então a constituição desse catálogo de padronização de itens para a prefeitura. Hoje a gente até sabe o que as unidades compram, mas a gente controla essa entrada só depois que a compra foi finalizada, que é no momento em que as unidades dão entrada nos seus almoxarifados. E aí elas incluem esses itens. Então, a gente tem até um cadastro de itens que a gente tenta minimamente ordená-lo com referências de forma a padronizar aí as diferentes entradas, mas a gente não controla essas entradas. E por não controlar essas entradas, a gente acaba perdendo muito em termos de dimensão de como melhorar a qualidade do que se compra, critérios mais claros e padronizados pelo que se compra, possibilidade de avançar aí em ter critérios que sejam mais socialmente, ambientalmente e economicamente sustentáveis, né, na ótica do tripé, e a gente tem um olhar que eu acho que é bastante curioso da escolha que foi feita no passado, pelo que a gente também já mapeou em outros catálogos de outros entes, quando se trabalha com critérios e condições de itens sustentáveis dentro de catálogos de padronização, eles sempre são um critério, um parâmetro a mais dentro da lista de itens. Aqui, a gente adotou como uma natureza apartada. E aí, a gente perde um pouco de criar comparações, de ver isso no olhar de outras naturezas, né? O qual é o peso disso, como a gente incentiva esse uso. Então, também é uma mudança importante, que eu acho que pode, inclusive, ser um espaço aqui para discutir com o comitê, possibilidade de como vai ser a governança para se avançar na definição do que é ou não um item sustentável. Salvo engano, do que eu me lembro aí da época do governo do estado de São Paulo, acho que a Jussara tem isso mais claro, nos itens que são destacados, por exemplo, no catálogo da BEC, eles têm toda uma estratégia de governança junto com a Secretaria de Meio Ambiente para avaliar esses critérios, para receber um selo, e como vai ser isso dentro do município, né? Eu acho que é uma oportunidade dentro desse projeto, a gente tem um horizonte de até meados do ano que vem para concluí-lo, para definir qual que vai ser esse critério, quais serão esses parâmetros, ou até mesmo qual que vai ser esse fluxo, essa governança para chancelar. Esse aqui é um item que vale a pena receber um selo ou não de item certificado dentro de critérios de sustentabilidade ou de ambientalmente corretos. É algo que a gente entende que a gente vai conseguir ter um instrumento poderoso para avançar no incentivo de um olhar a respeito de qual produto, respeitando todo o seu ciclo de vida, é a partir de fato do momento em que a gente possa controlar e gerenciar melhor essas entradas, né? O que se adquire, como se adquire. O que a gente acha que é essencial, acho que vocês todos já se depararam com a figura do pregoeiro, a partir da nova lei, além do pregoeiro, a gente ganha um destaque também para o agente de contratação, que tem uma função aí igual a do pregoeiro, mas atua nas demais modalidades de licitação, de trabalhar com eles, de entendê-los como agente também de mudança para incentivar mudanças de práticas rumo a uma visão mais sustentável dentro das compras públicas. O pregoeiro é um agente, é aquele que faz de fato o contato com os nossos fornecedores e potencializá-los, instrumentalizá-los, para que eles consigam aí induzir mudanças nesse ciclo de contratação, a gente entende que é um papel bastante chave. Por isso, não é à toa, nas nossas metas, dentro do plano municipal, da Agenda Municipal 2030, tem uma meta específica para que esses encontros dediquem um espaço especial ao tema de sustentabilidade e acessibilidade. Depois da pandemia, com o final da pandemia, a gente já fez o nosso segundo encontro, que já trabalhou esse tema, e a gente está em fase de fechar aí o planejamento para o nosso terceiro encontro, que a gente espera também que tenha, já estamos prevendo a organização de uma mesa, acho que também é uma oportunidade aqui para trazer
dividir com vocês e também colher feedbacks e possibilidade da gente deixar mais redondinho esse desenho dentro desse encontro. Ele deve ser realizado, está previsto para 23/11, e como eu mencionei, com a entrada da figura do agente de contratação, a gente espera chegar a quase dobrar o número de pessoas participantes dessa atividade. Por fim, para que eu também não me demore mais, dentro do nosso, hoje na Prefeitura de São Paulo, COBS é responsável por realizar todos os leilões de inservíveis próprios, né, em especial de sucata, vamos falar aí, de todas as unidades. Até pouco tempo, a gente tinha um pátio próprio, que é o Pátio Bresser, em que todas as unidades levavam aí os seus inservíveis e ficava aquilo lá acumulando até a gente ter aí um quantitativo razoável para realizar os nossos leilões. A gente sempre achou esse desenho muito difícil, muito sem de fato algo que retornasse à prefeitura algo mais valioso, né? É algo que os materiais ficavam lá a céu aberto, tinha um custo, talvez do ponto de vista econômico não era o desenho mais adequado, porque eu tinha um custo de segurança, equipes trabalhando, itens para conservação, manutenção do espaço, ambientalmente também não era o desenho mais adequado, porque eu ficava lá também com esses materiais expostos, e a gente está tentando mudar um pouco essa lógica. A gente já implementou um desenho intermediário, que é o desenho de não vamos mais ter pátio próprio, a gente conta com leiloeiros credenciados e eles mesmos recebem esses itens, e aí a gente consegue mobilizar um pouco mais a cadeia já do próprio município envolvida com esse processo e dar mais agilidade também a esses processos de leilão. Além disso, a gente iniciou um desenho ou um trabalho com a secretária, com a SMDET, para tentarmos construir um desenho viável para que a gente, de fato, faça uma mudança nessa temática, que é trabalharmos com a ideia de apostarmos, de ao invés de irmos para o leilão, de fato darmos um outro destino a esses materiais, e a proposta é envolver as cooperativas que são já credenciadas pela SMDET e que elas possam receber esse material e fazer um uso apropriado, mais apropriado, gerando renda, conseguindo de fato um olhar mais integral aí sobre essa cadeia. Esses são os pontos que a gente achou que valia a pena dividir com vocês, para até fomentar o debate, pensarmos o pouco que estamos fazendo ainda, mas a gente tem consciência, por exemplo, que está prevista dentro das nossas metas, dentro da Agenda Municipal 2030, o desafio de regulamentar a lei municipal, a 17.260, mas que ela é uma lei que ela já se implementa por si. E aí, para além da regulamentação, o nosso olhar a gente avança mais o quanto a gente conseguir disponibilizar de ferramentas para tornar aqueles princípios, aquelas regras factíveis e implementáveis nas unidades. E é um pouco esse esforço que a gente está tentando fazer aos poucos, e eu acho que vale muito esse diálogo para a gente tentar, de fato, avançar nesse sentido. Era isso, gente, me disponho aqui, estou aberta ao debate. Muito bom, muito obrigado a você, Cassiana, pela sua intervenção, muito legal mesmo, a gente fica feliz de ver que as coisas estão sendo implementadas, embora a gente tenha um certo retardo, vamos dizer, de tempo, aí, de décadas, de criar essa postura, mas eu queria dividir com vocês, se vocês me permitem, eu tenho tido algumas alegrias aqui na Prefeitura, de ver algumas coisas que vêm acontecendo tem um antecedente com a participação nossa. E no caso particular dessa lei 17.260, eu quero expor a vocês que eu sou autor dessa lei, junto com o vereador Caio Miranda e o vereador Chechel Trípoli. Então, Cassiana, se você está tendo muito trabalho aí, eu peço desculpa a você por ter criado toda essa situação, aprovando aquela lei na Câmara, e estou feliz da Prefeitura estar implementando a lei que a gente aprovou lá. Eu vou pedir licença a vocês para a gente fazer o seguinte, eu acho que a gente poderia, por uma questão de hospitalidade e de respeito, dar-nos a palavra à Tereza Iero, né, para ela, se ela quiser usar a palavra agora
fazer uma intervenção e depois a gente abre a palavra a todos os conselheiros e conselheiras para se manifestarem a respeito do que foi exposto aqui. Podemos caminhar desse jeito? Então, não havendo ninguém contrário, Tereza, se você quiser usar a palavra é sua, por favor. Obrigada, muito obrigada, secretário. Assim, parabenizar a clareza de informações da Cassiana e as iniciativas empreendidas, que quem atua com contratações públicas sustentáveis sabe a importância da governança, né? Um dos slides que ela bem lá estruturou, e a importância de uma mudança de cultura. Né? Hoje se fala muito em mudança de cultura organizacional, e eu acho que mais do que se falar, é importante a gente fazer. Eu gostaria de brevemente apresentar o histórico da AGU, para que possa ser 5 minutinhos, eventualmente contributivo, e quais são as ferramentas que vêm sendo desenvolvidas pela Advocacia Geral da União para a segurança jurídica e o fomento das contratações públicas sustentáveis, tá? Então, eu estou aqui como advogada da União, nossa atuação em consultoria nacionalmente para os ministérios e para os órgãos federais dos estados brasileiros é implementar as contratações públicas sustentáveis desde 2010. Então, acho que eu gostaria de contextualizar a minha fala rapidinho em 2 aspectos. Um, historiar, porque a história nos ajuda, o registro institucional nos ajuda a trazer uma reflexão, os acertos, o que pode ser melhorado, e saber também qual que é a bússola, né, direcionadora dessa política, a sua conexão com mudanças climáticas. O segundo ponto, apresentar as ferramentas que estão disponíveis no site da AGU e algumas perspectivas, assim, dos nossos desafios pela nova lei e dos nossos desafios na vinculação da agenda com mudanças climáticas, tá bom? Então, o primeiro ponto é que a vinculação da temática na Advocacia Geral da União ocorreu em 2008 com a adesão ao programa da 3P, de todos conhecido. Então, acho importante enfatizar que a Agenda Ambiental na Administração Pública do MMA foi a porta de entrada para a institucionalização, porque já tinha previsão das licitações sustentáveis antes da alteração na lei de licitações. Esse, acho que foi o primeiro ponto, assim. Então, houve uma institucionalização com adesão. Eu acho isso fundamental, secretário, porque a gente afasta o voluntarismo, a gente institucionaliza, seja alguma ferramenta, 3P, ou alguma política de governança sustentável, transversal, é fundamental para manter a motivação e demonstrar que essa é uma linha de atuação do órgão público, da estrutura pública que está querendo fomentar contratações sustentáveis. Senão fica a fala de um, né? Ou a fala de um pequeno grupo e voluntária, não é. Então, isso foi muito importante. A partir de então, como a missão da AGU é dar segurança jurídica nas atividades consultivas, antes da alteração da lei de licitações, em 2010, a AGU já começou a estudar coletivamente, acho que eu enfatizo essa segunda fala, né? Institucionalização, atuação coletiva, transversal, dialógica, para a gente dar efetividade a efetivamente o que nos diz a política nacional de educação ambiental, né, a tão falada transversalidade. Então, foi constituído vários grupos de estudos e uma comissão nacional transversal na instituição, até que com disseminação, com capacitações e atuação aí, sem dedicação exclusiva desses integrantes. Eu tive a felicidade de estar nesse processo desde o começo, juntamente com outros colegas muito, assim, que eu tenho muito reconhecimento e me sinto muito honrada de ter participado com eles desde o início, tá bom? A partir de então, em 2013, a Consultoria Geral da União institucionalizou dentro da área consultiva. Então, todo advogado da União, parecerista, houve um reconhecimento pela criação de um núcleo de sustentabilidade que dizer o direito na atividade consultiva é também dizer o direito com segurança jurídica para as licitações sustentáveis. Isso foi um marco. Esse grupo passou por esse núcleo se tornou uma comissão, depois se tornou uma comissão nacional e hoje é uma Câmara Nacional de Sustentabilidade, tá? Todos nós atuamos sem dedicação exclusiva e acumulando. Então, houve esse segundo marco na instituição de que, além das medidas de gestão, como mencionou, né, a Cassiano, o corpo jurídico é responsável, sim, institucionalmente, para orientar os gestores em cada parecer jurídico, no âmbito da CGU.
tá? O que nós temos hoje? Eu vou compartilhar rapidamente, porque esse material é de fácil acesso, ele está bem atualizado e mais, assim, mais importante do que tudo, ele está disponível no site da AGU e foi reconhecido por acordos do Tribunal de Contas da União como uma boa prática de gestão pública. Entra no site da AGU, estão vendo a tela do site? Estão vendo a tela? Alguém me diz sim ou não? Sim, sim. Ok, Sim, eu estou sim. falando rápido, pessoal, porque eu não quero tomar o tempo mais importante da reunião, que é a fala de todos, tá? Mas eu acho que essa ferramenta, ela tem que ser apresentada e no meu papel como representando aqui a consultoria geral. Nós temos uma aba sustentabilidade e uma aba licitações, modelos de convênios, licitações e contratos. Nas duas abas é encontrado esse material, tá? Eu vou abrir por aqui. Aqui nós temos todos os minutas padronizadas. Então, há a padronização do procedimento e a segurança jurídica no procedimento conectada também com a inserção da sustentabilidade. Todos os modelos, aqui a aba licitações sustentáveis, isso está no site para todos os órgãos assessorados pela AGU, e aí nós temos 5 materiais. Vou começar de baixo para cima. O Guia de Orientação para Pagamento Direto, que é um trabalho transversal na instituição, a partir da identificação da grande ocorrência pós-pandemia de inexecução contratual, atraso em pagamento no serviço com mão de obra. Então, esse guia orienta os gestores públicos a como efetuar o pagamento direto, garantindo a dignidade laboral na sua dimensão social. Tá? Tá aí, e tudo atrelado à capacitação, tá bom? O edital de coleta seletiva cidadã, a partir do decreto de 2022, que ele é obrigatório, a implementação com a inserção das cooperativas de catadores para os resíduos recicláveis dos órgãos da administração pública federal. Esse parecer de 2021, que foi reconhecido que é um parecer da Câmara Nacional de Sustentabilidade, que elabora esse material, aprovado pelo consultor geral. E, como tal, ele é obrigatório, a sua observância é obrigatória para todo procurador que atua em licitações no âmbito da administração pública federal direta. Esse parecer tem 3 conclusões. A primeira dela, está tudo disponível, pessoal. A primeira dela é obrigatória a inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações brasileiras. Numa dimensão, como bem falou a Cassiana, numa dimensão sistêmica, considerando todo o processo da contratação, da fase de planejamento, da elaboração do edital, a sustentabilidade também na execução contratual e na gestão dos resíduos. A segunda conclusão é que o gestor federal deve justificar motivadamente na fase interna do certame, né, do processo administrativo, por que não incluiu. E a terceira conclusão é a recomendação para a utilização de um guia, que não adianta a AGU dizer que é obrigatório e não dá as ferramentas. Então, eu vou apresentar esse guia, que é o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, mas antes vou mencionar a cartilha, como inserir critérios de sustentabilidade, é uma cartilha que tem pouquíssimos meses, é curta, tem umas 20 páginas, com perguntas e respostas, usando recursos visuais, visual law, legal design, com uma linguagem acessível para que o gestor público compreenda o que é essa política pública. Né? Contratação pública sustentável é uma política pública. Esse foi o reconhecimento da Advocacia Geral da União. O Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, ele já está na sua 6ª edição, é um guia também disponível gratuitamente na internet, atualizado até setembro. Esse material tem 2 partes, pessoal. A primeira delas procura trazer uma informação que é um livro gratuito de contratação pública sustentável para os gestores, partindo da constatação que muita da literatura de direito administrativo licitatório não detalha esse tema, né? A lei de licitações foi alterada em 2010, com a inclusão da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, repetiu-se isso como um princípio, um objetivo da nova lei de licitações, mas, assim, nós temos ainda manuais voltados para licitações, que a doutrina ainda não desenvolve com esse detalhamento. Então, aqui tem uma orientação do que é licitação sustentável, o que é desenvolvimento sustentável,
sustentável, como fazer desde a fase do planejamento, nos estudos preliminares. A grande dúvida para afastar a nova lei de licitações, que vai entrar, ser obrigatória a partir do ano que vem, sem mais prazo de transição, período de transição, ela não obrigou a análise de ciclo de vida. Ela fala sobre ciclo de vida e não em análise. Então, ao servidor público, é posição aí jurídica sedimentada, né, no âmbito da nossa instituição, que ao servidor público não tem a responsabilidade de fazer análise de ciclo de vida. Estou, assim, com um público muito, né, especialista nessa temática e sabe de todas as dificuldades. O que é, assim, exigido pela lei de licitações e orientado e detalhado nesse guia é a abordagem de ciclo de vida. Aquilo que está no alcance do servidor, daquilo que está presente na legislação e nas normas ambientais infralegais, tá bom? Então, todo o detalhamento. A segunda parte são 180 páginas com colunas e tabelas, com os principais objetos contratuais, é o que a gente fala, é o recorte e cola. E aqui eu já deixei para vocês, por exemplo, aquisição de medicamentos. Entra aqui na tabela, tudo tem o detalhamento, um resumo. A legislação não tem legislação federal, perdão, não tem legislação estadual e não tem legislação municipal. Nós mantemos só a legislação obrigatória de âmbito nacional. A AGU está presente em vários estados, então isso deve ser complementado pelo gestor federal de cada estado. As principais normas, com os hiperlinks, um resumo jurídico do que é isso, explicar para o agente da contratação e as principais determinações e o que o gestor tem que fazer. Qual é a providência? Inserir no termo de referência. Aqui estão previstas, por exemplo, normas da Anvisa, do CONAMA, do IBAMA, obrigatórias, incidentes nas contratações públicas. Foi feito esse recorte de acordo com cada objeto contratual, porque o Estado, né, que edita e que legisla também tem que cumprir essas normas, ele não tem que só ficar no comando e controle. Então, é a inserção com uma análise jurídica, o guia jurídico, ele não é técnico. A Câmara Nacional de Sustentabilidade faz uma análise jurídica daquilo que, aonde vai colocar. Isso é uma especificação técnica do produto, isso é uma obrigação da contratada, de acordo com os demais princípios da licitação e princípios constitucionais. Isso, de imediato, afasta as alegações de é sempre mais caro, eu estou restringindo a competição, o mercado não está preparado. Nós temos também vários instrumentos que a Cassiana conhece, a questão das compras compartilhadas sustentáveis, várias iniciativas que contribuem para a redução do preço, e juridicamente esse guia ele é utilizado de utilização para os órgãos federais assessorados pela Consultoria Geral da União. Eu acho que a minha fala é essa, eu agradeço imensamente porque é um trabalho, é bem trabalhoso a AGU fazer esse trabalho, é um trabalho que já foi reconhecido pelo TCU em mais de uma oportunidade como boa prática de gestão pública, e eu queria enfatizar, pessoal, dizendo, assim, dos nossos desafios. O primeiro ponto é quebrar com o mito de que somente agora isso se tornou obrigatório, porque existe um senso comum, às vezes, fruto de talvez, não sei do que, de que somente com a lei 14.133 a licitação sustentável é obrigatória. Não, não é. Tanto que ela está prevista aqui no estado de São Paulo muito antes, né? Estou com a Jussara aqui, outros colegas, é muito antes da alteração da 866. E tem uma recente ADIM do ministro Toffoli, em que ele expressamente falou que as contratações públicas sustentáveis são constitucionais e legais desde a Constituição Federal de 1988. O que eu acho que aí o nosso desafio, e é o que a AGU está, assim, nesse processo desde 2009 se encaminhando, é fazendo uma integração dessa agenda com um modelo de governança pública que seja sustentável. Porque com capacitações, nós convido todos, dia 26 e 27 de outubro, o curso da AGU vai estar gratuito no YouTube, com capacitações, mas a vinculação estratégica da agenda com num grande guarda-chuva de governança é o que possibilita essa transversalidade, e aí a gente desce.
Porque assim, enquanto fica na média gestão, enquanto fica com o setor de contratação que vai fazer, né, Cassiana, a importância de capacitar o pregoeiro, não, isso tem que ter a diretriz de um modelo de governança pública brasileira que insira a sustentabilidade como um valor e um princípio constitucional, para daí a gente descer. Com relação à vinculação à agenda de mudanças climáticas, assim, secretário Natalino, eu gostaria de enfatizar a importância da Política Nacional de Mudança do Clima, com uma expressa previsão de preferência para propostas em licitações que contribuam para a redução de emissão de gases de efeito estufa, a depender de regulamentação. Então, nós temos um caminho imenso numa perspectiva da sustentabilidade multidimensional, incluindo também a dimensão social, cultural, a inclusão de egressos do sistema prisional, que já temos normatização, a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive o decreto desse ano regulamentando isso na área federal, fez a extensão para trans, a prioridade também para mulheres negras, também, e os programas de integridade, a importância da vinculação dessa agenda à integridade pública e à integridade empresarial, que está previsto na lei de licitações também, a integridade como um critério de desempate. Então, nós temos uma agenda muito grande, nós temos, assim, desafios que eu acredito que em rede, nos diferentes entes, né, subnacionais, prefeituras, consórcios, essa agenda, ela precisa avançar, né? Se a gente pensar que o consumo estatal federal é mais de 12% anualmente do produto interno bruto. Então, envolver procuradoria, envolver controle interno e a vinculação no modelo de governança sustentável. Eu acho que esses são os nossos desafios. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Tereza. Muito obrigado pela sua contribuição muito positiva aqui na nossa reunião. E o que a gente quer mesmo é ampliar as parcerias, conversar mais, aprender mais e praticar mais. É o nosso objetivo. Então, eu te agradeço muito aqui e agradeço a Rosa Ramos de ter indicado você para estar presente aqui na nossa reunião, a presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, a Rosa. Muito obrigado, Tereza. Vamos dar continuidade, então? Então, quem quiser se manifestar, levanta a mãozinha, né? Aquele esquema nosso aí. Já tem alguém ali, com a mão levantada? Cleiton. É só levantar a mão, nós vamos dar a palavra. Nós vamos pedir só para as pessoas serem compactas, né? Não é deixar de falar, mas é ser mais... para poder que mais pessoas falem. Cleiton. Antes de você falar, como não tem a designação aí embaixo do nome, então fala secretaria tal, instituição tal, órgão tal, só para se identificar e ficar público para todos, tá? Pode ir. Tá legal. Eu sou o Cleiton, da SMU, aqui Planurb. Eu fiquei bem animado em ouvi-las. É um tema que eu não tenho um conhecimento profundo, apenas superficial, né? Não sou do setor de compras e contratos, enfim. Tanto que logo que a Cassiana acabou de falar, eu levantei a mão, me desculpe, eu me antecipei e me animei bastante. E foi super esclarecedor, foram 2 aulas, foi muito interessante. E a questão que a Tereza colocou sobre não ficar só no setor de contratação, né? Eu concordo, né? Falando assim como quase que uma fala doméstica, assim, né? Eu entrei pela Secretaria do Verde na prefeitura, eu ingressei pela CVMA e estava acostumado a ter o copinho de papel, ter a folha de sulfite também era uma folha de reuso, enfim. E quando eu saí de lá, agora eu estou na SMU, né, em 2018, né, papel branco, copo de plástico, aí dava a impressão que só esse CVMA que trabalhava com produtos assim. Hoje não, a gente tem uma caneca, enfim, da SMU, tal. Mas o que eu ia dizer, só para concluir, que é legal essa divulgação para todos os servidores, né? Assim, nessa linha do que a Tereza colocou, não ficar só naquele setor da contratação, né? Ou dos pregoeiros e tal. Eu acho que indicadores, números são bem-vindos, né? Para esclarecimento dos servidores de um modo geral. Então, mostrar o quanto foi reduzido de compra de copos de plástico, quantos milhares ou milhões. Eu acho que isso é uma coisa que impacta positivamente.
E parabéns pela apresentação, pelo trabalho, e obrigado. Bem, a mãozinha levantada é da Laura, nossa estimada Laura Semiviva, está aqui com a gente. Pois não, Laura, palavra. Oi, obrigada, Nataline. Fiquei super contente de ver o trabalho da Cassiana, mas algumas questões surgiram para mim e eu vou, então, brevemente apontá-las. Bom, em primeiro lugar, eu queria saber se foi examinado o sistema SUPRE para tirar indicadores daquilo que tem de bom e daquilo que tem de ruim, porque eu acho muito importante a gente sair do concreto, e o concreto da prefeitura é o SUPRE, né? Então, esse pedaço eu gostaria de saber se teve, como é, como não é. Segundo, gostaria de saber se vocês discutiram eventuais estabelecimentos de diretrizes ou análises de questões com alguém da Secretaria do Verde, porque tratando-se de uma coisa de sustentabilidade, seria muito legal que tivesse esse diálogo. A terceira coisa, eu não entendi uma hora que você falou que tem coisas que são natureza da atividade e outras que são parâmetro. E eu não sei o que é isso, então eu queria saber. E, por fim, eu queria dizer que essa atividade, fico mega feliz, embora também junto triste, porque acho fundamental o uso do poder de compra da prefeitura para transformar o mercado considerando a variável ambiental. A gente tem que usar isso. E é essa a razão pela qual também pergunto quem da Secretaria do Verde participa dessas discussões. E desde já me coloco à disposição para dar palpite. Para você ter uma ideia, nós fizemos tanto lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu, não outra pessoa, eu fui fazer uma conferência numa reunião do plenário da Organização das Nações Unidas, chamada pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável. É uma reunião que aconteceu, foi uma semana inteira de discussões, e a minha palestra, conferência, e mais de um outro cara, foram as conferências de referência para o debate dos diplomatas que lá estavam, né? Por quê? Porque a gente tinha avançado nas compras municipais, Mega Plus, né? Não sei se a Jussara ou o Lucon conheceram, lembra da Júlia, que estava aí na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, fazendo isso? Então, também depois fui em Atenas, quando o ICLEI mudou o nome, também falar desse assunto. Enfim, tem muita coisa que já foi feita e muita coisa que, portanto, ficou atrasada. E, de todo modo, não importa o atraso, importa o que está sendo feito. Eu cumprimento vocês. Agora, gostaria de saber, como disse o Cleiton, quais são os indicadores, como é que a gente sai do concreto e como é que a Secretaria do Meio Ambiente participa disso. Obrigada. Ok. Antes de responder, Laura, se você me permitir, eu vou deixar mais algumas pessoas, mais 2 ou 3 pessoas queiram perguntar. Eu acredito que a Cassiana anotou as suas perguntas. Eu só quero elogiar, Laura, aqui publicamente a sua história e a sua participação nas coisas de sustentabilidade da cidade de São Paulo. Todo mundo conhece a sua história e sabe da contribuição que você tem dado. Muita gente tem ajudado e tal, mas é importante a gente reconhecer a contribuição de cada um. Assim como a Jussara, como e muitos outros estão aqui com a gente e que não estão também aqui na reunião. É preciso a gente reconhecer isso, porque é uma luta difícil, dura, né, e a gente sabe como é duro, então fica aqui o nosso reconhecimento. Mais alguém quer? A Jussara está com a mão levantada. Vai, Jussara, por favor. Bom dia, Nataline, bom dia a todo mundo. De novo, é um prazer estar aqui falando com vocês. Nataline,
Muito boa esse seu reconhecimento para a Laura. A Laura realmente é um ícone e nos representa a todos que estamos nessa luta aí há tantos anos, né? Então, isso eu faço coro com você, Laura. Receba um abraço bem apertado aqui. Como eu fui até um pouquinho provocada aí pelas meninas que me antecederam, que a gente já esteve em caminhos juntos ou paralelo, né? Queria dizer que, Tereza, eu fiquei tão contente de ver a sua apresentação, porque nós estivemos trabalhando juntos com a AGU quando eu trabalhava no ICLEI, justamente sobre compras públicas sustentáveis, né? E é um prazer a gente ver, Nataline, a continuidade de tudo, né? Ver que parte de uma lei que você fez num outro mandato, num outro momento, e que hoje nós estamos aqui trabalhando nessa linha, da mesma forma com a Cassiana, que trabalhamos no Estado. Então, eu acho que é muito bom a gente ver continuidade, porque eu acho que o maior dos nossos problemas é a descontinuidade, né? Então, acho muito bom a gente ver que as coisas estão caminhando. Sem dúvida que é importantíssimo a gente usar o poder público, o poder político das compras públicas sustentáveis e o impacto que essa política traz para as mudanças climáticas, para a redução, é um impacto direto, né, para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Acho isso muito importante. Não sei se todo mundo sabe, mas em São Paulo, nós, desde 2009, na Política Estadual de Mudanças Climáticas, a gente tem essa previsão, né, de que o poder público fomente medidas para privilegiar padrões sustentáveis de produção, comércio e consumo. Então, a partir daí, a gente tem, de fato, um processo. Nós temos o selo de responsabilidade socioambiental vigente, que também contempla o serviço de terceirizados. A gente tem um catálogo de materiais e de serviços que considera alguns padrões de desempenho, especialmente aí para iluminação e combustíveis de veículos, e a gente teve um monitoramento de 2013 a 2017. Portanto, eu fico devendo para vocês uma atualização dessas informações, saber exatamente em que pé que estamos. Sabemos que a gente não tem, por exemplo, dentro de tudo isso, parâmetros que levem em consideração a redução de emissões de gás de efeito estufa. A gente não tem parâmetros específicos, a gente tem parâmetros de sustentabilidade, né? E esse é um dos pontos que nos faz querer rever também, né, esse processo. Então, presidente, eu fico devendo uma atualização dessas informações, mas quis apenas reforçar, tanto que a Cassiana e a Tereza já tinham falado, que São Paulo tem, sim, também uma legislação importante a respeito de compras públicas sustentáveis, e acho que ela é responsável até pela mudança de todos os automóveis da frota pública leve, né, da frota leve, para ser flex, né, para ser álcool e outro combustível. Mas, enfim, é só isso, e queria parabenizar, acho esse assunto extremamente importante, e fico super feliz de ver que está havendo uma continuidade, e ficamos à disposição. Obrigado, Jussara. Você e a Urucom são pessoas, a gente não vai dizer que nós somos antigos, né? Mas estão há muito tempo na batalha, né? Vários aqui, né? Muitos aqui. Olha, antes de eu passar a palavra para a Cassiana responder, mais alguém quer levantar a mãozinha ou as mãozinhas estão assim em cima da mesa? Como é que fica aí? Não, vou passar para Antônio César. Só fala de onde você é, Antônio. Ah, está lá, é o Lesp, você está identificado. Então, a palavra, Antônio, por favor. Obrigado, secretário. Agradeço também a oportunidade de estar participando e a apresentação feitas, né? É só uma dúvida na parte da gestão de inservíveis, que foi colocado na lei, está fazer pregão, alguma coisa assim, vai ser passado para as cooperativas, né? E também catadores, pelo que eu entendi na projeção. Eu gostaria de saber um pouco mais quais são esses inservíveis e que destinação, né, ou que tratamento se espera que os catadores façam, né? Eu tenho trabalhado bastante com cooperativas de gestão de resíduos urbanos, né?
E sempre defendemos e queremos cada vez mais fortalecer os catadores. Mas também fica uma preocupação da destinação adequada desses resíduos, né? Não sei se seria a melhor palavra resíduos, né? Talvez não sejam nem resíduos. O que se espera que eles façam, né? Para não gerar, eventualmente, termos um problema futuro de descarte desses materiais pelas cooperativas e, eventualmente, algo que poderia ter algum outro tipo de destino pelos próprios catadores acabe parando em locais inadequados, né? E também no documento aparece, ainda que entre aspas, né, a palavra lixo, né? Então, talvez pudesse mudar isso, né? Usar um outro termo, porque sempre quando aparece a palavra lixo, fica uma conotação ruim, né? Ainda que entre aspas. Então, se pudesse colocar materiais, né, recicláveis, né, reutilizáveis, ou equipamentos que não estão mais servindo à administração, algo que quem vai ler a apresentação ou um futuro programa já tem uma visão diferente, quer dizer, ele não vai estar gerenciando ou recebendo ou utilizando lixo, mas sim algo que tem valor, que por algum motivo está inservível para a administração. Era isso, fica à disposição também, particularmente nesse ponto, gostaria de estar à disposição, se considerarem adequado, para os trabalhos. Bom, antes de passar a palavra para o Douglas, que está também com a mãozinha levantada ali, eu vou voltar para a Cassiana, para ela responder essas 3 intervenções. Cassiana, eu pediria que você fosse com aquela capacidade sua de concisão, para a gente poder ganhar tempo e a reunião não se alongar muito, mas responda tudo que for de direito. Eu quero acrescentar só uma dúvida, né, que eu estou daqui a pouco tempo, e eu tenho que ter domínio disso. A gente sabe que a frota de ônibus da cidade de São Paulo, que é concessionária, né, ela já começou a ser trocada pelos ônibus elétricos e está na busca de outros combustíveis. Também, de certa forma, é uma questão indireta do que nós estamos discutindo aqui. Não é compra, mas é uma concessão. E também sabemos que os caminhões de lixo da cidade, nós tivemos reunião no Confrota com as 2 concessionárias de lixo, eles também estão à busca de transformar os caminhões. Então, a minha pergunta a você é o seguinte: a frota da prefeitura, usada na prefeitura, está 100% no etanol? Como é que está essa questão do combustível, da frota de carro, da frota leve da prefeitura de São Paulo? Pode responder, por favor. 4 questões para a gente. Bom, obrigada, gente, pelas colocações. Eu acho que eu começo colocando que aquilo que e retomando aquilo que eu destaquei no início, né? A gente está vendo aqui como o início de uma boa parceria. Eu venho da área de planejamento, a gente está aprendendo também aqui dentro de COBS a atuar dentro das compras públicas. A Tereza destacou, né, entender as compras sustentáveis como uma política pública. A gente acredita que as compras, elas têm um potencial muito grande de induzir mudanças, gerar objetivos. É com esse espírito que estamos trabalhando aqui em COBS, pensando nas estruturas, mas nos falta uma bagagem de conhecimento na dimensão ambiental, na dimensão de avançar mais na sustentabilidade, de como inserir isso dentro como tornar realidade, né, esse princípio e esse objetivo, e acho que temos um bom caminho. Entrando nos pontos trazidos pela Laura, o primeiro ponto foi a respeito do se olhamos, se consideramos os dados do SUP. Sim, não é porque ele é só depois da entrada que a gente não está olhando, é a nossa única fonte hoje, né? E eles são utilizados como uma referência extremamente importante. O SUPRI é um sistema velho, com uma velha, olha eu usando, desculpem, com uma tecnologia extremamente atrasada, a gente não acessa de forma fácil a informação dele, então dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem usado cada vez mais ele sim como nossa referência. Ele balizou um estudo importante que a gente até apresentou agora dentro do Congresso do CONSAD, que é o Congresso de Administração Pública, que envolve representantes de todo o Brasil, um estudo decorrente das informações do SUPRI, que apoiou uma revisão da nossa portaria que define itens que devem ser centralizados
as compras devem ser centralizadas por nós. Ele embasa todo o levantamento das estimativas de consumo de novas atas, quando se trata de material, né? O SUPRE não tem informação de serviço, só de material. E aí a gente confronta o que vem de proposta das unidades com qual é o histórico de consumo, mas reconhecendo, há muito registro equivocado dentro do SUPRE também, então a gente tem que ponderar um pouco isso, né? Nem sempre os operadores lá que estão trabalhando juntos aos almoxarifados são os mais habilitados, a leitura a respeito das características dos produtos, né? Que eu chamei de atributos, de critérios, eles não são interpretados da maneira correta, então eu induzo também as pessoas a fazerem esses registros errados dentro do SUPRE, seja de entrada ou de saída de material, mas a gente, sim, é uma importante referência. A respeito de trabalharmos e avançarmos mais dentro de como a gente trabalha, né, nessa definição de critérios, de diretrizes, quando a gente está concebendo aí os estudos agora, né, com a figura do estudo técnico preliminar, do ETP, para as nossas contratações e definindo as especificações nos nossos termos de referência, a gente faz um trabalho bastante rigoroso com a equipe que temos para buscar a referência seja já estabelecida de parâmetros ou de normas que referenciem e dão base a critérios mais sustentáveis para aquilo que vamos comprar. A gente não tem uma governança, Laura, institucionalizada, como a participação, por exemplo, estruturante contínua, com, por exemplo, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e eu acho que é um ponto bastante desejável, não só para avançar na busca de critérios, mas para que a gente construa modelos diferentes. Hoje eu estou contratando assim, mas talvez o desenho de um outro serviço possa avançar mais, e a gente não está conseguindo, né, avançar nesse sentido. Não é na temática de sustentabilidade, mas a gente tem uma experiência bastante rica. Nós formamos um grupo de trabalho com representantes da Secretaria da Cultura para fazer um estudo para um desenho diferente, pensando na virtualização dos almoxarifados, a ideia de almoxarifados virtuais e aplicação na prefeitura. Esse é um desenho que já está relativamente disseminado em outros entes federados. O governo federal tem uma experiência bastante bacana, e a gente fez esse desenho de elaborar um estudo, elaborar uma proposta de contratação a muitas mãos. E a riqueza do resultado desse estudo diz que demora mais, mas que vale a pena apostar, né? Então, eu acho que a gente pode, talvez daqui, pensar em avançar nesse sentido. Só, último ponto, você perguntou a respeito de natureza ou classe. Quando a gente olha dentro de catálogos, as estruturas de cadastros, eles são organizados em classes, em famílias de itens, né, vão agrupando. O que a gente percebe é que quando a gente trata de um produto que ele tem características de ambientalmente correto, de dimensões de sustentabilidade, na lógica de outros catálogos, ele é um parâmetro dentro da definição do item, tá? Ele é considerado sustentável por isso, isso e aquilo. No nosso caso, ao invés da gente colocar dentro, por exemplo, da família lá de descartáveis, que tem os copos de todos os tipos, incluir itens que são ambientalmente sustentáveis, até para ajudar o olhar das pessoas, porque eu vou buscar ali, dentre as minhas opções, o que temos, né? Dentro hoje da realidade do SUPRE, ele é um bloco, uma família diferente, apartando esses itens, e não, a ideia é fazer com que eles existam dentro das outras famílias, e quem sabe, na medida do possível, eles se tornem a maioria dentro dessas famílias, né, de outros itens. Então, é um pouco essa lógica que a gente está construindo uma forma de mudar na concepção, dentro desse projeto de catálogo, de criar um catálogo padronizado eletrônico para a prefeitura. Continuando conectado à ideia do SUPRE, tá? Não perder essa lógica, porque o SUPRE nos dá lá o pós-compra e é bastante importante essa análise de consumo. A Jussara trouxe, reforçando a importância, né? Acho que desses critérios, desses indicadores de sustentabilidade, eu acho que a gente avança mais aqui dentro
aí falando em especial da dimensão de COBs, até há pouco tempo a gente não tinha informações estruturadas sobre as compras que todas as unidades realizavam. Cada unidade poderia escolher, quando fazia uma licitação eletrônica, uma dispensa eletrônica, entre 3 sistemas, a BEC, o Comprasnet, agora o Comprasgov, ou o sistema do Banco do Brasil. E a gente não conseguia totalizar essas informações, acessar esses dados. A gente tomou uma decisão de usar uma plataforma única a partir da entrada em vigor da 14133, que aqui no município, optamos pelo Comprasgov, por uma visão que ele tem aí uma concepção integrada e que nós estamos também adotando o seu módulo de gestão contratual, ou seja, a gente vai começar a acompanhar, na medida que isso que se consolide, desde lá da compra até a gestão contratual em sua completude, o que é um ganho bastante grande, e talvez a gente consiga avançar, né, em produzir indicadores, ter um olhar mais estratégico e potencializar, de fato, as escolhas que a gente faz pelo que a gente compra. Tá? Então, a gente está construindo os passos, a gente não tem tudo muito consolidado, mas a gente já está começando a avançar nesse aspecto. O Antônio César, muito obrigada pelo apoio aí na indicação de termos mais adequados para a apresentação, acho que isso a gente acolhe e obrigada mesmo, acho que a expectativa é receber esse tipo de também consideração que nos ajuda. Como é que a gente está trabalhando? Eu confesso que isso é um projeto que está dentro de uma das nossas divisões. Eu, Cassiana, não estou participando da equipe que está nessas discussões com a SMDET, mas também já foram feitas algumas reuniões até com associações de associações de catadores, de cooperativas de catadores, para entender um pouco como é que eles trabalham ao receber os materiais, que destino eles dão, como é que eles gerenciam isso. Hoje, obrigatoriamente, conforme estabelece a regulamentação federal e também no município, tudo que é inservível, a gente precisa fazer um leilão para dar uma destinação final. Aí a ideia é a gente tentar regulamentar para, ao invés disso, ir para leilão, a gente ter isso via gerando oportunidades aí, talvez de renda para essas cooperativas, mas está em construção. E o seu nome de referência, com certeza, vai ser muito bem-vindo aqui para nos ajudar a amadurecer esse desenho e vermos como a gente avança nesse sentido. Tá? Que tipo de material? Aquilo que basicamente hoje a gente trabalha, a maior parte, não é o único item, mas é com sucata e leilão de veículos próprios. Tá? Não incluem aí veículos apreendidos, por exemplo, pela CET, são só a frota própria. Secretário, Nataline, eu confesso que eu não sei a situação hoje, mas eu vou levantar essa informação com a nossa divisão aqui, que gerencia as frotas de município próprias aqui da prefeitura, e eu prometo transmitir para o senhor logo essa informação de qual que é a situação que a gente tem hoje. O que a gente está trabalhando, que eu passei rapidinho, a gente tem 2 atas de registro de preço em elaboração para alocação de veículo, tá? Para alocação de veículos não eventuais, ou seja, aqueles mais contínuos e eventuais, que vão passar a trabalhar com, a gente vai estar colocando isso, apostando em veículos híbridos e em condições também de ter uma ideia de algo mais bem desenhado na aposta da sustentabilidade para esse tipo de serviço. A gente já está em fase bem avançada no desenho, já finalizamos termos de referência, acho que estamos na fase de edital e pesquisa de preço com essas 2 propostas de contratação. Tá? Desculpem se eu me demorei muito, gente. Não, tá bom, você deu explicações muito bem dadas. Fica o nosso apelo aí que nessa ata você coloque os híbridos, os elétricos e, não sendo possível, os veículos a etanol, e deixe meio de lado os outros combustíveis. Bom, está o Douglas inscrito. Douglas é de CIURB. Por favor, Douglas. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Douglas, conta um monte de novidade boa para nós, alegra o nosso coração. Vamos lá. Na verdade, eu estou aqui nem tanto para fazer uma pergunta, mas para uma aflição minha nesse tema, né? Porque essa questão, até que a Laura coloca, como trazer isso na prática, né? Então,
eu sou uma secretaria que eu faço obras, e muitas obras por conta do cliente, o cliente me contrata para fazer, hospital, escolas. E aí, como atender a questão da licitação sustentável, né? Então, assim, tá bom, eu vou fazer uma obra, todo resíduo vai ser destinado adequadamente, vai passar por reciclagem. Ok, mas e se a escola que eu construí não é eficientemente energética, entendeu? Se a escola que eu construí, o hospital que eu construí, gasta muita água. Então, né, essa questão da destinação do resíduo, ela é bastante comum, né, da gente identificar e incluir na licitação da obra, mas e a edificação em si, né? Ela tem uma ventilação adequada e tal, então é uma dificuldade que a gente tem, a gente está trabalhando nisso, né? A gente está pedindo ajudas aí para entender essa demanda e buscar até certificações também. O problema é que eu não quero só um carimbo, né? Eu quero realmente fazer algo sustentável de verdade. Então é uma situação que a gente está aqui, o nosso secretário Marcos Monteiro me cobra isso, né, para a gente avançar nessa questão da sustentabilidade, mas é uma dificuldade que a gente tem de pôr na prática essa questão das licitações sustentáveis no nosso caso, né? Então, é só para colocar isso, me coloco à disposição se tiver alguma discussão rolando aí, Laura, se você achar algum grupo aí, sabe que a gente vai, né? A Cassiana aí, se puder ajudar. Mas é isso, secretário, é só para colocar que a gente está antenado, estamos buscando ajuda e estamos à disposição para conseguir equacionar isso daí. Muito legal. Foi boa a sua colocação das dificuldades. A parte de economia de água e de energia dos próprios da prefeitura, nós temos cuidado bastante disso. Proximamente, nós vamos anunciar a compra de energia no Mercado Livre, energia renovável. Estamos tratando disso, o prefeito já deu o sinal verde. E também tratando da montagem do painel fotovoltaico grande, num aterro sanitário grande, para produzir energia fotovoltaica, numa PPP, para a prefeitura aproveitar. Agora, o assunto aqui, como eu não vou desviar muito, mas depois, Douglas, se você quiser, a gente chama alguns que estão aqui, que queiram participar, nós podemos fazer uma conversa, uma preliminar, com você, para a gente dar sugestões, ouvir vocês, as dificuldades, ajudar, né, a nossa intenção. Então, fica aqui a proposta de a gente poder conversar. Você nos provoque, que a gente reúne o grupo, e quiser participar, senta junto com o secretário, ele tem muito boa vontade, eu tive com ele, conversando longamente, vamos avançar nisso aí. Uma coisa, por exemplo, só um exemplozinho pequeno, vocês podem exigir madeira certificada nas obras de vocês, por exemplo. Depois, no final, eu vou falar da questão da madeira legal, que o Eduardo Jorge estudou na prefeitura, lá quando ele era, que a gente não sabe em que quer estar, mas é só um exemplozinho bem pequeno. Mas vamos conversar à parte, a gente pode até depois trazer essa questão das obras públicas para o comitê discutir numa próxima pauta, aprofundar. A gente arredonda legal e depois traz aqui para todo mundo discutir. Tá bom, Lucas? Levantou a mão Marco Aurélio. Marco Aurélio. Obrigado, secretário. Nessa mesma linha que o Douglas trouxe pela CIURB, na SEAB nós também temos um papel importante na construção, né? Não como para outros setores da prefeitura, mas de habitações de interesse social. E nós temos uma diretriz já aprovada de projeto incorporando a sustentabilidade nas obras, que inclusive é uma das ações que estava prevista no Plano Clima. Então, essas diretrizes estão começando a ser utilizadas agora, e eu acho que seria interessante a gente ter uma troca, assim, com a CIURB até sobre isso, e aproveito até para compartilhar com vocês um pensamento que me veio agora, que existe um movimento na administração pública de progressivamente se contratar mais esses serviços, né, uma forma de terceirização e não tanto a própria prefeitura construir. Então, um caminho que poderia ser importante seria colocar isso como um critério também para, por exemplo, conveniar creches, equipamentos de acolhida das MADES. Então, não são construções nossas próprias, mas que a gente também poderia incorporar a exigência deles atenderem a esses critérios. Era isso que eu queria compartilhar com vocês também. Marco Aurélio Lessa, está lá? Marco Aurélio já falou? Já falou. Já falou.
Bom, então podemos caminhar para... Mais alguém quer falar ou podemos caminhar para a nossa finalização? Então, vamos dar continuidade aqui, caminhando para o final da nossa reunião. Você quer falar alguma coisa? Sim. Bom, antes da gente encerrar, 2 pontos que eu queria pedir. O primeiro é a gente propor a pauta da próxima reunião, a gente tem uma proposta aqui da secretaria. E o outro, eu queria quem entrou depois que a gente fez a chamada, que se manifestasse agora, por favor, só para a gente constatar aqui. Eu sei que a Karina, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, entrou, né, Karina? Mais alguém entrou depois que a gente fez a chamada? Ok. Então, dentre as diversas reuniões que a gente teve aqui, a gente teve a reunião com a Se Adapta, que é uma organização de pesquisa, está realizando uma pesquisa profunda sobre processos de adaptação das cidades brasileiras. Ela é formada pela... ela está na Universidade de São Paulo, né? Ela é composta por diversos membros e ela está dentro da Universidade de São Paulo. É uma linha de pesquisa lá dentro. E é bastante profundo sobre a adaptação das cidades. Eles estão fazendo um processo de desenvolvimento de índices e indicadores. Hoje eles estão tratando da cidade de São Paulo, Manaus, Curitiba, Porto Alegre e Vitória. E o objetivo principal deles é traçar um perfil de vulnerabilidade e risco dos impactos relacionados às mudanças climáticas nas cidades brasileiras e, principalmente, determinar quais fatores mais dificultam que as cidades avancem na agenda climática. Então, eu acho que esse é um tema crucial, né? A gente considera para esse comitê. São indicadores bem concretos, que trazem também práticas das cidades, melhores práticas, como elas estão lidando. E essa seria a nossa proposta, então, para a nossa próxima reunião. Seria uma apresentação pelo representante, que é o Eduardo Alves Neber, pesquisador desse Se Adapta. Vocês acham que é um tema legal para a gente trazer para a próxima reunião? Eu fiquei encantado porque o Plan Clima ele fala em mitigação e adaptação. E eles têm um trabalho enorme, recente, uma pesquisa enorme, muito bem feita, que poderia ser apresentada aqui para o comitê e poderia servir como base para a gente discutir as nossas ações, as nossas dificuldades, os nossos avanços. Vocês acham que é um tema legal ou alguém tem uma outra sugestão diferente para a gente fazer a pauta da próxima reunião? Laura? Eu acho que é um tema muito legal, Nataline e demais colegas, porque é um esforço que eles estão fazendo de estabelecer um indicador. E se eles conseguirem ajustar o indicador de modo suficiente, vai ser útil para todo mundo, né? Então, acho que é uma pauta muito legal essa. Eu pergunto se eu queria falar mais uma outra coisa, mas eu não sei se já é oportunidade, mas como você está aparentemente encaminhando o fim, eu não sei se falo agora ou se deixo para depois. Posso? É o seguinte, como a gente é a equipe da prefeitura que faz os inventários de emissão de gases de efeito estufa do município, eu gostaria, não eu, Laura, nós, a equipe, gostaríamos de conhecer os relatórios de emissão das empresas de coleta de resíduos sólidos para a gente cotejar com as demais informações que nós temos e queria saber se seria possível isso. Ter acesso a esses relatórios. A Isabel tem esses inventários e ela vai colocar à sua disposição. Aliás, a gente pode colocar à disposição do comitê inteiro. Obrigada. Está no site, ela está dizendo que está no site. A gente vai te encaminhar, mas já está no site da Ciclima. Ah, já está no site. No tema do Confrota, que é outro comitê que a gente tem. Isso. Mas a gente vai encaminhar para você, Laura, também.
Tá. Eu acompanho, mas esse daí eu não tinha visto. Tá legal, muito obrigada. Nada, Laura. Eu queria, antes da gente partir para os finalmente... A Jussara quer falar. Desculpa, Jussara, pode falar. Não, eu queria... Você perguntou se a gente acha legal essa agenda para a próxima reunião. Eu acho, além de legal, muito necessária, né, fazer essa discussão. E queria também nos colocar à disposição que nós temos trabalhado desde 2020 com parceria da GIZ, dentro de um projeto que se chama Municípios Paulistas Resilientes. E dentro deste projeto, que visa capacitar para a elaboração de planos de adaptação climática, utilizando a rede de dados do Estado, do Zoneamento Ecológico Econômico, que é uma rede bastante atual, nós desenvolvemos um índice da capacidade de resiliência de todos os municípios do Estado de São Paulo. Então, acho que seria bem interessante, André, se a gente também pudesse fazer essa apresentação, porque é óbvio que um só pode não atender a necessidade de um município, mas sabendo que tem mais, a gente fica mais capacitado para fazer essa discussão, né? Então, se a gente puder também fazer a apresentação desse índice, eu acho que enriqueceria a reunião. Está combinado. A gente faz assim, a gente pede para o pessoal da USP vir aqui a fazer a apresentação deles. Sobre São Paulo, as outras cidades, eu acho que eles podem passar assim, rapidamente, não precisa aprofundar lá, mas a gente quer saber da nossa. E você, em seguida, se todos estiverem de acordo, você faz uma fala sobre essa proposta que você... A gente pode até colocar o que o André está falando, para vocês ajustarem um pouco aí, e você fala em seguida numa boa, sem problema nenhum. Tá? Combinado? Combinado. Então tá. Então, eu queria só, antes aqui da gente partir para outras, nós fizemos essa cartilha aqui, não sei se todo mundo viu, é uma folha de papel, uma cartilha muito simples, que foi feita muito emocionadamente pela equipe aqui da Seclima. E essa cartilha era uma cartilha educativa que estamos distribuindo nos nossos contatos, nas nossas palestras, nós temos feito repetidamente por toda São Paulo. Já fizemos várias, inclusive na periferia, nos céus, estamos fazendo. Então, eu queria dizer o seguinte para vocês. Nós vamos mandar isso aqui online para vocês, para que vocês possam nos ajudar também a divulgar, que a gente não vai rodar. Nós rodamos 10 mil disso aqui, já está acabando. O CREA disse que vai rodar um pouco, mas eu não quero fazer impressão grande disso aqui, porque a gente não quer gastar papel, impressão tinta, papel e etc. Então, a gente quer trabalhar muito com isso aqui virtualmente. Atrás aqui, ó, tem um lugar que quem quiser, por exemplo, se o Verde quiser, quem quiser, qual instituição que quiser, pode nos pedir, a gente manda a arte aberta, põe o logo da instituição aqui, coloca apoio ou parceria, tal. E aí fica o nome do membro da instituição do conselho gravado aqui e é o coautor da cartilha que vai nos ajudar a distribuir por aí afora. Ela está bem resumidinha, eu acho que o conteúdo está bom. Se alguém quiser fazer alguma mudança de conteúdo, alguma sugestão, por favor, nos encaminhe com a correção devida, que a gente estuda e faz a correção. Ela está em construção, mas é um instrumento muito, assim, vamos dizer assim, simplório, não é simplório, mas é pouco, não é um instrumento final de educação, mas é uma iniciativa que a gente fez logo que nós entramos aqui. Então, vamos mandar para vocês. Se quiserem pôr a parceria, o logo aqui da instituição, pode pôr. E se não quiser, distribui só com o logo da Prefeitura e da Seclima. Daqui, então, eu agradeço a vocês. A próxima reunião, o André está sugerindo que nós façamos mais uma reunião virtual. Parece que está dando certo a reunião virtual. A presença está grande, está quase todo mundo aqui, a participação foi boa. Então, eu acredito que, para facilitar a vida de todo mundo, a gente possa fazer e fazendo as reuniões virtuais até que haja necessidade da gente se dar um abraço pessoalmente.
aí a gente reclame, eu reclamo e a gente se junta para dar um abraço e um beijo, porque isso faz parte da vida também. Tá certo? Está aqui o André, a Ludmila, a Luísa e a Isabel. A nossa equipe, aqui, milhares de pessoas aqui do Seclima está reunida aqui nessa mesa. Eu queria que vocês pudessem estar conhecendo, tá certo? Não sei se alguém quer fazer mais uma última colocação, senão nós vamos partir para o encerramento. A Karina comentou, não tive conhecimento ainda desse folder, mas fala alto. Pensei que possamos fazer algo de palestra online e divulgação colaborativa de reciclagem. É só marcar, Karina. A hora que você quiser, a gente vai junto lá. Chama a Laura também, que a Laura fala bem também. Fala bem e fala muito, né, Laura? Dá para aproveitar bem você. E quem mais quiser participar com a gente dessas idas nossas, nos procure, por favor, que a gente faz dobradinha, igual dupla caipira. Eu fui no CEL Guarapiranga, eu falei para 250 alunos da ETEC. Depois, sábado à tarde, eu fui no CEL Jabaquara, falei para 100 pessoas da comunidade, e nós tivemos aqui na segunda-feira à tarde uma reunião com 120 líderes, principalmente da Zona Leste, que eles chamam de organização Periferia Climática. Ou seja, nós estamos levando a mensagem da mitigação e da adaptação para os líderes, para que o povo tenha acesso a essa discussão. Nós estamos chamando isso de consciência para a ação climática. Sem a participação do povo, como dizia Mário Covas, nós não vamos para lugar nenhum. Então, a gente trabalha para dentro, com os técnicos, estudiosos, com os cientistas, com os doutores, professores, as doutoras, professoras, e para fora, com a dona Maria do Grajaú, com o seu José lá de Itaquera. É assim que a gente quer fazer para levar essa mensagem, porque a situação está muito difícil. Hoje, 6 horas da manhã, eu li uma reportagem que já vim para cá meio com o estômago passando mal. O Rio Negro está baixando 20 centímetros por dia a água. Ou seja, ninguém recebe uma notícia dessa e fica feliz, né? Mas a gente espera essas notícias acontecerem muito mais vezes. Tá bom, gente? Mais alguma coisa, André? Não? Podemos terminar, pessoal? Que dia que é a próxima reunião? 25 de outubro. 25 de outubro, estaremos nesse bate-canal, nessa bate-hora, no mesmo horário, interagindo, para não ficar só de reunião em reunião. Vamos nos falando, conversando, montando grupos, como já foi sugerido aqui, porque de mês em mês só fica muito pouco, porque o clima está com as coisas dele, nós temos que correr também. Eu gostaria só de agradecer, desculpa interrompê-lo, antes de encerrar, eu quero muito cumprimentar a Cassiana, porque eu fiquei muito feliz da visão que ela apresentou, que é uma visão de governança, com princípios, com valores, sabe, Cassiana? E eu sei, quando a gente atua com isso, a gente sabe como é difícil, né? Feliz de rever a Jussara, que já tivemos num evento público em São José dos Campos, em 2015, realmente a capacitação que foi feita pelo ICLEI, junto com a FGV-SES. Então, eu sou fruto disso também, e dizer, gente, que essa transversalidade, assim, a gente está à disposição também naquilo que tiver ao meu alcance, vou reportando sempre a Consultoria Geral da União, né? Essa transversalidade, ela traz um reforço de cidadania no servidor, é tão importante no dia a dia, porque é uma política pública que está na mão, pelo menos naquele canal mais básico, né? No patamar mais básico, que é a observância da legislação e das normas obrigatórias, está na mão do servidor. Eu acho isso tão rico. Eu queria agradecer muito a oportunidade, cumprimentar, e foi muito rico. Muito obrigada mesmo. Fico feliz. Obrigada. Obrigado a você, viu, Tereza? Secretário Nataline, desculpa, só também eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, e aí eu falo em nome do nosso coordenador, João Greco, ele está de férias, por isso que ele não está aqui, eu estou representando e tentando traduzir um pouquinho o trabalho que a gente está fazendo aqui em COBES, mas que nossa secretária Marcela também já nos pediu para que a gente sempre reforçasse esse olhar a respeito da sustentabilidade, então eu agradeço muito o convite, a oportunidade, e acho que a gente iniciou aqui uma
um bom diálogo, com boas possibilidades de parceria, e eu peço aí até a autorização para depois entrar em contato com alguns colegas aqui, alguns conselheiros, para poder também, eventualmente, a gente interagir em alguns, fortalecendo os projetos, as frentes que a gente já tem estruturadas. Tereza, muito obrigada pela referência, e eu que gostaria de agradecer e valorizar, destacar, recentemente a gente tomou conhecimento do guia, da cartilha, né, na verdade, de como inserir os critérios. A gente achou fantástico, acho que nessa ideia de pensarmos que a governança se concretiza a partir de instrumentos que a gente consiga consolidar e colocá-los em ação, eu acho que esse guia e essa cartilha, elas são fundamentais nesse sentido, né? Mostram um caminho aí para ajudarmos nós gestores a colocarmos em prática essas dimensões. Então, muito obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Vou deixar aqui um abraço que o prefeito Ricardo Nunes mandou para cada uma desse comitê. Ele agradece muito a colaboração de vocês, está muito empenhado no cumprimento das metas do Plano Clima, e eu, pessoalmente, a nossa equipe também agradecemos a colaboração. Até a próxima ocasião, que seja breve. Muito obrigado. Até logo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.